Olá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com a resolução das duas questões que eu passei para vocês sobre triângulos, certo? E essas duas questões foi passada a semana passada, tá ok? Eu tô vindo com a resolução para quem não fez ou para quem fez e não entendeu, para você tirar suas dúvidas. Então, na primeira questão, ele dizia o seguinte: está dizendo lá, classifique os triângulos abaixo de acordo com os lados. Diga se ele é equilátero, escaleno ou isósceles. Então veja só, na explicação que a gente teve, eu falei que equilátero é um triângulo que tem três lados iguais. Escaleno, eu falei que é um triângulo que tem três lados diferentes. Isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Então, a gente sabendo disso aí, para se resolver essa primeira questão aqui é muito simples. Você só ia ver quantos lados estava igual ou não e colocar o nome do lado. Então, veja só, nessa letra A, eu tenho um lado aqui que vale 28, outro vale 15 e outro vale 35. Eu tenho três lados diferentes. Então, se é três lados diferentes, como é que é o nome do triângulo, pessoal? Esse triângulo é escaleno. Aí eu vinha do lado e colocava o nome. Escaleno. Triângulo escaleno. Na letra B, eu tenho um lado com 11, outro lado com 10 e outro lado com 21. A mesma coisa, três lados diferentes. Quando um triângulo tem três lados diferentes, como é que é o nome dele, pessoal? Escaleno. Aí você vai lá e coloca escaleno. Na letra C, eu tenho um lado com 20, outro lado com 20 e outro lado com 20. Eu tenho um triângulo com três lados iguais. Se eu tenho um triângulo com três lados iguais, como é que é o nome dele, pessoal? Esse triângulo é equilátero. Aí você colocava equilátero. Na letra D, eu tenho um lado com 18, outro lado com 18 e outro lado com 30. Eu tenho dois lados iguais. Se eu tenho um triângulo com dois lados iguais, como é que é o nome dele, pessoal? Isósceles. Aí você ia lá e colocava isósceles. Na letra E, eu tenho um triângulo que tem um lado com 9, outro lado com 15 centímetros e outro lado com 15 metros. Três lados diferentes. Se eu tenho um triângulo com três lados diferentes, como é que é o nome dele, pessoal? Escaleno. Você ia lá e colocava o nome escaleno, do lado do triângulo. E por último, na letra F, eu tenho um lado com 35 do triângulo, outro lado com 29 e outro lado com 29. Eu tenho dois lados iguais. Se eu tenho um triângulo com dois lados iguais, como é que é o nome dele, pessoal? Isósceles. Você ia lá e colocava isósceles. Então, só recapitulando. Quando eu tenho um triângulo com três lados iguais, o nome dele é equilátero. Quando eu tenho um triângulo com três lados diferentes, o nome dele é escaleno. E quando eu tenho um triângulo com dois lados iguais, o nome dele é isósceles, certo? Bem fácil de fazer. A segunda questão ele falava o seguinte, que era para você classificar os triângulos abaixo, tinha 6 triângulos, de acordo com o ângulo. Você vai dizer se ele é retângulo, se ele é acutângulo ou se ele é obtusângulo. Sabendo que um ângulo retângulo, ele vale toda vez esse ângulo 90 graus. Ele é igual a 90 graus, certo? Um ângulo acutângulo, ele é menor do que 90 graus. Um ângulo acutângulo é menor do que 90 graus. E um ângulo obtusângulo, ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus, certo? Então, bora ver quais são os triângulos que possuem esses nomes. Então, veja só. Eu falei lá no exercício anterior que toda vez que você vê um triângulo que tem um quadradinho com um pontinho no meio, eu vou definir esse ângulo como um ângulo
reto, certo? E esse ângulo reto, ele vale toda vez 90 graus, certo? Ele é igual a 90 graus. E esse triângulo com esse ângulo reto, ele vai ser classificado de um ângulo retângulo, um triângulo retângulo. Então, esse primeiro triângulo aqui, de acordo com o ângulo, ele é chamado triângulo retângulo. Aí você ia lá e colocava o nome triângulo retângulo. Bora ver se tem mais algum triângulo retângulo, que seja retângulo. Letra B, letra C, a letra D, a letra E e a letra F. Então, analisando as outras letras, eu já vi que a letra D tem o quadradinho com um pontinho. Ele tem um ângulo reto. E esse ângulo reto vale quanto? É igual a 90 graus. Ele é igual a 90 graus. E como é que é o nome desse triângulo quando tem esse ângulo reto? Esse triângulo é chamado de retângulo. Você ia lá e colocava, certo? Bora prosseguir. Para mim saber quando um triângulo é acutângulo, eu tenho que perceber nesse triângulo que ele vai ter três ângulos, certo? Três ângulos, e esses ângulos têm que ser menor do que 90 graus. Então, analisando esses triângulos restantes aí, os quatro, eu sei que a letra C, ele possui três ângulos. Três ângulos. Então, esse triângulo, eu posso classificar ele como sendo um ângulo acutângulo. Por quê? Porque ele possui ângulos agudos. E esse ângulo agudo, esses ângulos agudos aqui, ele é menor do que 90 graus. Por quê? Porque a soma desses ângulos agudos dentro de um triângulo, somando os três, tem que ser toda vez igual a 180 graus. Então, os três ângulos agudos aqui é menor do que 90 graus. E eu posso classificar esse triângulo que possui esses três ângulos de acutângulo. Aí você vinha e colocava o nome acutângulo. E por último, sobrou três triângulos, o B, o E e o F, que tem o mesmo ângulo. Veja que ele não dá uma volta completa ou uma meia volta também completa. O ângulo que dá, vou colocar aqui, ó, o ângulo que dá uma meia volta completa, ele é chamado de raso. E esse ângulo que dá uma meia volta completa, ele vale 180 graus. Não é o caso desse ângulo aqui, obtusângulo. Veja que o triângulo parece com uma tesoura com as duas pernas bem abertas, ó. Esse e esse. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo obtusângulo. E esse ângulo obtusângulo, ele é, né, vamos dizer assim, maior do que 90 graus. Ele é maior do que 90, veja, ó, que ele é maior do que 90 graus. E menor do que 180 graus. Então, ele não é igual a 180 graus, porque se ele for igual a 180 graus, ele é um ângulo raso. E o obtusângulo não é um ângulo raso, certo? Por quê? Porque ele é menor do que 90 e ele é maior do que 90 e menor do que 180. Ele não é um ângulo raso porque ele é menor do que 180. Para ser um ângulo raso, ele tem que ser igual a 180, certo? Ângulo raso é igual a 180. Então, a mesma coisa aqui, ó. Obtusângulo, nesse aqui. E quanto é que vale esse ângulo? Ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. A mesma coisa nesse. Ele é obtusângulo, e ele é maior do que 90, esse ângulo, e menor do que 180 graus. Ok, pessoal? Espero que tenha entendido. Quem não conseguiu fazer ou quem fez errado, porque eu conferi, teve gente que se enrolou, não conseguiu fazer, certo? Então vai lá no seu caderninho, corrige, deixa tudo corretinho, tá bom? Um abraço para todos. Amanhã temos novidade, beleza? Tchau, tchau.